meninas da disciplina Alfabetização e Linguística 2. Nós hoje vamos ouvir, né, um grupo e vamos discutir as ideias do Paulo Freire. O grupo se compõe da Ellen, da Lívia, Daiane, Marilene, Maiara e Paulo Bernardo. Nós já estudamos no decorrer desse curso, por várias vezes, o educador Paulo Freire, né? Vocês já devem ter uma boa noção, a professora Marcélia é uma estudiosa, no caso desse educador. É um educador mais conhecido no mundo inteiro, né? Brasileiro, mais conhecido no mundo inteiro, citado em inúmeros trabalhos científicos, né, de todo o mundo mesmo, e deixou um legado, uma marca, né, muito importante no Brasil. Só que hoje a gente vai dedicar uma atenção especial ao método de alfabetização, né, que é a nossa disciplina. Então, nós vamos focar alguns aspectos da história dele, da biografia, mas vamos principalmente discutir o método que ele criou para alfabetizar adultos, né, que é uma referência que também é usada, né, por outros educadores, foi adaptada também por outros educadores para outras faixas etárias, mas é um método que foi pensado, né, concebido justamente para o adulto primeiro, né? Ok? Então, eu vou colocar a apresentação, vou convidar o nosso grupo para fazer, então, a apresentação inicial. Boa noite a todos. Hoje, nosso grupo turma vai falar sobre o método de alfabetização, né, de Paulo Freire, como a professora Kátia já introduziu aí. A gente já estudou muito sobre ele no decorrer do curso. Pode passar, professora. Aí tem a foto, né, de Paulo Freire, um brasileiro pernambucano, e ele é uma história de muita importância na educação brasileira e para os jovens e adultos também, apesar da gente, né, utilizar todos os conceitos dele, não só para jovens e adultos, também para toda a educação em geral. Ele foi um revolucionário, um educador revolucionário, que mudou os conceitos da pedagogia, nos fazendo refletir cada vez mais sobre a escola democrática. Toda a participação de todos, pais, alunos, né, ele sempre com no conceito da troca de experiências, né, da educação, os saberes, a partir da troca de experiências entre aluno, professor, educando, educador, como nas obras dele ele sempre se referia a educador e ao educando. Responsável também por várias obras que a gente, até no decorrer do curso, a gente teve o contato, como Pedagogia do Oprimido, que fala sobre liberdade, democracia, justiça. Professora Cintia, não. Foi um livro até que a professora Marilyn apresentou para a gente, para dar ênfase à valorização do docente. Né? Pode deixar lá naquele ainda, professora. Ele também teve uma participação muito importante na criação do Mobral. Ele foi um dos criadores, né? Um dos que fizeram parte, que o Mobral é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que na época foi a partir de 1963, e o contexto da época foi muito importante, porque foi dentro de um período de redemocratização do Brasil.
passando pela ditadura, ele foi exilado, né? O governo não apoiou mais a tentativa, né, de cada vez mais melhorar a educação, porque também não tinha o interesse, né? Quanto mais pessoas alfabetizadas, pessoas mais esclarecidas, jovens e adultos fazendo o seu exercício da cidadania, não era interessante, como a gente ainda vê até hoje, né? Não era interessante. E Paulo Freire mostra para a gente que a alfabetização, a educação como forma de liberdade. Liberdade para a gente ter autonomia, como a maioria das obras dele sempre enfatiza isso, autonomia dos mais desfavorecidos, como cidadania, né? E agora a gente passa a fala para Marilene, e ela vai falar um pouquinho as características do método, definição, Boa noite, eu sou a Marilene, do 7º período, e vou estar dando continuidade a esse assunto de Paulo Freire. E aqui na minha parte eu vou estar falando sobre as 3 etapas, né, do método de alfabetização de Paulo Freire, que no caso é a investigação, a tematização e a problematização. Paulo Freire, ele criticava o sistema tradicional de alfabetização, que usava cartilhas, né, tanto para escrita quanto para leitura, por serem frases descontextualizadas que não tinham nenhum significado para os estudantes. Aqui nós temos o exemplo das frases "a Eva viu a uva", "o boi baba". No caso, essas frases estavam fora do contexto da vida daquelas pessoas, né, daqueles alunos. As frases, elas não tinham significados para os alunos e nem conexão. Então, Paulo Freire, nada satisfeito com essa forma de alfabetizar, ele traz o seu próprio método de alfabetização, que segue essas 3 etapas, né? A investigação, a tematização e a problematização. E, no caso, ele usava o diálogo como uma parte muito importante, né, em todas essas etapas. Então, eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas. A primeira etapa é a investigação. Em Angicos, que é uma cidadezinha do Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire implementou o seu projeto de alfabetização para 380 trabalhadores, foram escolhidas uma média de 410 palavras que foram descobertas através de um bate-papo com os futuros aprendizes. Então, aqui, eles fizeram tipo uma pesquisa de campo, né? E fizeram essa pesquisa e escolheram essas 410 palavras para poder, através delas, ele estar trabalhando aí com esses alunos. A partir do diálogo, podemos conhecer o aluno, suas vivências, experiências, e conhecer também os temas geradores, que está relacionado com a experiência que cada aluno possui. Os temas geradores está relacionado com as vivências, com as experiências, né? Com a região e a comunidade que o aluno está inserido. Aí, mais à frente, a nossa colega Daiane, ela vai estar falando um pouquinho melhor sobre esses temas geradores. Conhecer o universo vocabular, as palavras que fazem parte do convívio do estudante e da comunidade que está inserido, para assim o educador selecionar as palavras e utilizar durante as atividades e o processo de alfabetização. No caso, agora nós vamos falar um pouquinho da segunda etapa, que é a tematização. Na segunda etapa, no caso, eles codificavam e decodificavam esses temas, ou seja, eles reuniam, né, essas palavras que haviam sido pesquisadas ali pelos alunos de diversas fontes para interpretar o significado de cada uma, né, da língua natural deles. E assim eles tomavam a consciência do mundo vivido pelos alunos. Então, nesse momento, os educadores faziam a associação das palavras com alguma situação do cotidiano daqueles alunos, que era conhecido por todos.
e assim eles facilitavam a compreensão, né, de cada aluno. Um exemplo, a palavra feira era acompanhada de uma imagem de uma mulher indo comprar milho. E assim os estudantes, né, eles associavam as palavras com algo que era comum ali no convívio deles, que era a compra do milho na feira. E assim por diante. É muito importante o uso da leitura e escrita para o reconhecimento de letras, das vogais, né, das consoantes e sílabas. Incentivar que o aluno construa novas palavras, faça comparações, semelhanças e diferenças entre as palavras que estão construindo e as que já conhecem. No caso, essa etapa. Agora, a próxima etapa é a problematização. Professor e aluno buscam superar uma primeira visão mágica. No caso aqui, depois dessas palavras escolhidas, aí professor e aluno eles vão buscar superar essa primeira visão aí, né? Essas palavras ditas palavras mágicas, né? Que eles trouxeram. Eles vão, a partir daí, ter uma visão crítica do mundo, partindo para a transformação do contexto vivido por eles. Aqui é o momento de problematizar, né? Através das palavras geradas. É o momento do diálogo, onde eles ali vão debater, vão trocar as ideias, né? Trocar os saberes que cada um já traz consigo. É o momento, no caso, da reflexão das palavras em busca da criticidade de cada aluno. E é hora de botar em prática também, né? Então, professora, essa foi a minha parte aqui no trabalho, tá? Eu vou estar passando para a próxima apresentadora, que é a Maiara. Boa noite. Me chamo Maiara, do 7º período, e já venho com o gancho do que a Marilene havia dito, como ela falou sobre palavras geradoras, tudo. Mas eu inicio dizendo que... Só um momento, só acertar aqui, meu. Eu inicio dizendo que o educador, né, Paulo Freire, ele era inteiramente contra a visão tradicional, tá? A educação de transferência de conhecimento. Eu sou professora, eu tenho meus conhecimentos, eu vou passar para o meu aluno vai absorver o que eu passei, do jeito que eu passei, não vai me confrontar, não vai querer saber o porquê, vai escrever, vai anotar, e ok. Ele era contra isso. Tá? Como professor, aquele que possui a sabedoria e o aluno está ali só pegando como bagagem. O professor dá, o aluno só vai absorvendo como bagagem. Tá? Paulo Freire ele propôs um método. Método entendemos como uma maneira, um modo, como algo que quando um outro olha, reconhece quem iniciou. É um método de aprendizagem, né? Onde professor e aluno, eles dialogavam. E o aprendizado se fazia com base nas necessidades diárias dos alunos. Eu entendo que era um professor, ele sim, era o cabeça, o que sabia sim, mas o meu saber como professor associado ao meu aluno poderia me trazer mais benefícios porque eu estava ouvindo, estava escutando. Então, uma vivência de um aluno junto com o teu conhecimento, com a tua bagagem, com o teu conhecimento, com a tua faculdade, com a tua pós, sim, agrega. É entender que, sim, eu posso ter a faculdade, eu posso ter pós, eu posso ter muita experiência nas escolas, mas, sim, eu tenho espaço para aprender. Eu tenho espaço, sim, para absorver o que o meu aluno tem, com as vivências de vida. Eu tenho a experiência como na parte de educação, eu tenho experiência na faculdade, mas o meu aluno tem a experiência, às vezes, num algo que eu não passei. E associado com o que eu sei, a gente pode produzir bons frutos. Pegando de gancho também, que vai dizer que o foco era os adultos. Eu estava lendo sobre um feito, né, de Paulo Freire em Pernambuco, que é onde vai dizer que era em Pernambuco, né, que eram os adultos em regiões proletárias e subproletárias, urbanas e rurais. Eu vou trazer no dia de hoje, mas eu vou puxar lá atrás. Hoje em dia, eu já tive experiência na parte do EJA, e eu vi com os meus olhos, e sempre eu via também a parte do preconceito pelos quais esses adultos que, passando dos 30, dos 40, iniciavam o desejo de estudar, de concluir o estudo, de entrar numa faculdade,
e como muitas das vezes não era bem visto na sociedade, porque a idade e o olhar, por que não fez antes, por que não foi, por que não quis, e muitas das vezes não é, porque às vezes tiveram que abrir mão do estudo para trabalhar, para comprar alimento, para suprir uma necessidade, para suprir uma família, ou tiveram que optar entre estudar em um prato de comida, em educação ou uma estabilidade. Então, eu imagino que hoje, século XXI, já tem tanto preconceito, eu imagino lá atrás. E me chama muita atenção que Paulo Freire ele é conhecido, né, considerado como patrono, né? Eu entendo que patrono é aquele que ele não via e se conformava com aquilo. Ele não enxergava aquilo como o fundo do poço, ele não enxergava o outro como a idade não permite, os status, a condição financeira dele torna ele inferior a outra pessoa. Eu acredito que o Paulo Freire olhava com o olhar de que ele pode, de que ele consegue, de que se eu posso investir naquela vida, eu posso investir naquela pessoa porque tem capacidade. E sobre as áreas, aqui me chamam a atenção sobre áreas proletárias, né? Pessoas que estão ali trabalhando, às vezes, para ganhar, trazendo para hoje, para ganhar um prato de comida. Trabalham, vivem preso aquilo ali. Então, mas eles têm o que oferecer. Pode não ser algo tão comum na nossa sociedade, mas tem sim a agregar, tem sim, como a Marilena falou, palavras geradoras. Pode sim uma palavra, um jeito, um modo de que um aluno ele se expressa, pode sim pegar e tentar filtrar daquilo ali para trazer um conhecimento. Por isso que diz, né, que Paulo Freire ele estimula. Não é ele obriga, não é ele impõe, não é ele fala você vai fazer, você tem que fazer, não. Estímulo. Porque quando uma pessoa é estimulado, essa pessoa coloca para fora aquilo que ela tem. Então, é o estímulo que vai vendo a pessoa consegue enxergar o que ela pode, o alcance que ela pode ir. Então, é estímulo, não é pressão. Eu entendo muito e vejo que hoje em dia muitos educadores agem na pressão, no vai fazer, tem que fazer, e onde não obtém bons frutos, porque o que está faltando não é a pressão, o que está faltando é estímulo, é o que o Paulo Freire fazia. Ele olhava para aquelas classes inferiores, os menores, ele olhava para os menores, mas enxergava a grandeza. E isso envolve muito mais do que educação, envolve social, envolve política, porque um adulto que não pensa é um adulto que sempre vai ser comandado pelo que o outro diz. Um adulto, vou dar um exemplo, um adulto que não pensa, que não tem visão de mundo, que não tem a visão do que fazer, de como agir, um adulto que, na hora da eleição, vende o voto por R$ 30, para comprar um quilo de carne. Pego isso como exemplo, pego a política, porque é o que a gente vê muito. Um adulto que não tem a visão do mundo, que não tem a visão do hoje, que tem a visão pequena. Então, eu entendo que Paulo Freire ele veio e ele deixou um legado mesmo, com o método dele, de olhar para o outro. O outro tem grandeza, sim, o outro pode oferecer, sim. Pode não ser do mesmo nível social, pode não vestir a mesma roupa que eu fiz, pode não comer o que eu como, mas eu posso aprender. Mas até para aprender eu tenho que me permitir. Então, é no sentido que estimulo e me permito absorver. A pessoa é estimulada e coloca para fora. E nisso que a pessoa coloca para fora, eu tenho que estar apta com os meus ouvidos e sentidos, querendo absorver. Para quê? Para pegar, para unir o que eu sei com o que a pessoa, no estímulo, botou para fora, decodificar, melhorar, ampliar, botar uma visão, botar uma direção naquilo ali. Por quê? Porque é como tivesse incluindo a vivência. Então, vai trazer conforto, vai trazer mais estabilidade, vai trazer mais prática, porque o adulto vai olhar e vai se ver naquilo ali. Não vai se imaginar, não vai se ver um peixe fora d'água. Ele vai ver, sim, de forma melhorada, de forma apurada, de forma didática, sim, mas ele vai conseguir enxergar algo dele ali, que vai fazer ele ficar preso. Então, eu, ao ler, ao fazer, eu aprendi, entendi e absorvi isso. Então, eu encerro a minha fala e passo para o meu próximo amiguinho. Boa noite, meu nome é Ellen e eu estarei dando continuidade ao método de Paulo Freire.
Paulo Freire acreditava que ensinar era como despertar o aluno para ler o mundo. Ou seja, ele possibilitaria a formação da consciência sobre quem o sujeito é no meio em que ele vive. As grandes transformações, elas partem desse princípio, né, de quem é o sujeito, como que ele vive. Paulo Freire sempre buscava esses pequenos detalhes, né, conhecer mais do indivíduo, do aluno. E nas pesquisas que eu estava fazendo, eu achei algo muito interessante, que a alfabetização era para o educador, um modo de os desfavorecidos romperem o silêncio em que são colocados, podendo ser, então, os protagonistas da própria história, como escreveu em seu livro Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire buscava trazer a alfabetização para a realidade de cada indivíduo. O método de alfabetização era baseado nas experiências de cada um dos alunos, de cada pessoa. Ele estimulava a alfabetização dos adultos mediante a discussão de suas experiências de vida entre si. Sempre as palavras presentes, né, na realidade de cada um. Como a maioria desses alunos eram adultos e trabalhadores braçais, o alfabeto para eles era tipo uma coisa muito assustadora. Então, ele tentou facilitar isso. Ele buscou a partir de palavras e conceitos que fizessem parte do seu cotidiano. Por exemplo, o agricultor. Ele conhecia a cana, a enxada, a terra e colheita. Então, a partir daí, Paulo Freire começava a alfabetizar eles. E, na medida em que cada aluno decodificava os fonemas de cada uma dessas palavras, eles começavam a gerar outras palavras e ampliavam o seu repertório. Para Paulo Freire, ele chamou esses termos cuidadosamente, escolhido dentro da realidade de cada aluno de palavra geradora, que eram as conversas informais, que buscava dentro do universo vocabular do aluno. E nessa imagem aí, nós podemos observar, né, que as aulas eram voltadas para os adultos, mas participavam diversos curiosos, inclusive crianças e adolescentes. Porque às vezes eles não tinham com quem deixar seus filhos e tinham que levar, né, para as aulas. Pode passar, professora. Paulo Freire, ele possuía dois tipos de características do método, né? O primeiro é o método dialético. Paulo Freire escreveu Pedagogia da Pergunta. Perguntar requer um pensamento mais acurado que responder. O que é o método dialético? Conceito de aprendizagem a partir do diálogo, troca de experiência entre educador e educando. Ou seja, o método dialético é o diálogo que os alunos têm entre si, o diálogo que o professor tem com o aluno. Eu até escrevi aqui no slide, o diálogo entre professores e alunos entre si, e enfatizando em sua pedagogia. Como a professora Kátia, ela veio conversando com a gente no grupo, dando as orientações, e eu achei bem interessante. Pode passar, professora. E o método analítico, ele é um método bastante usado, porque parte do contexto para a escolha das palavras geradoras. Essa leitura de mundo que o Freire propõe é justamente uma visão analítica. O método analítico, ele anda junto com a dialética, ele também possui o diálogo, mas ele é mais voltado para o cotidiano dos alunos, a partir das palavras que os alunos vivem, né? Igual eu falei o exemplo do agricultor. E tudo isso com uma grande conscientização social e política. Um não exclui o outro, mas nem todo procedimento analítico é também dialético, porque existem métodos de palavras que já trazem as palavras-chave escolhidas sem diálogo. Está passando para a Diane. Boa noite a todos, eu sou Daiane, aluna do 7º período. Eu vou falar um pouquinho sobre esse método na prática, né? O método de Paulo Freire. Então, uma vez composto o universo das palavras geradoras, que as minhas amigas já falaram, né? Trata-se de exercitá-las com a participação dos elementos da comunidade. Imaginem vocês um trabalhador, depois do dia inteiro de serviço, ele foi para a escola estudar e ele aprendeu o boi baba, Eva viu a uva. Não traria sentido, né, para esse grupo de trabalhadores. Então, como as minhas amigas já falaram,
Paulo Freire usava essas palavras geradoras depois de pesquisar, depois de envolver toda a comunidade. Então, a partir dessas palavras geradoras escolhidas, a partir do meio ambiente, ele trabalhava a partir daí com esses adultos. Por exemplo, numa comunidade em que se vive em favela, a palavra geradora é favela, porque está associada às necessidades fundamentais daquele grupo. No exemplo do slide, a palavra geradora é tijolo, porque é para um grupo de trabalhadores, de pedreiros. Pode voltar, professora, por favor. Pode voltar para outro slide, professora. Ah, voltou. Desculpa. Então, nesse exemplo, a palavra geradora é tijolo. Então, projeta-se a palavra tijolo e logo em seguida a sua separação de sílabas. Tijolo. Então, o educador passa a pronunciar essas sílabas em voz alta e pede para o educando pronunciar depois novamente, várias vezes, até que ele ouça o som, os fonemas de todas as sílabas. Tijolo, tijolo, tijolo. Em seguida, ele projeta essa palavra dividida em sílabas na posição vertical. Tijolo, uma embaixo da outra. E a partir daí, ele completa esse quadro, né, de fonemas com as sílabas dos fonemas. Tá, tete, totu, já, jeje, joju, lá, leli, lolu. E a partir daí, que ele já ouviu, já conheceu os fonemas, aquele grupo de trabalhadores passa a criar outras palavras com esses fonemas já trabalhados. Esse exemplo aí poderia criar lata, tatu, loto, com esses fonemas já trabalhados. Pode passar, professora, por favor. Um outro exemplo de palavras geradoras para esse grupo que nós estamos falando, de trabalhadores, um grupo de pedreiros, né? Poderia ser a palavra trabalho, salário. Além de utilizar, né? Além de nós utilizarmos os fonemas dessas palavras, uma outra ideia seria também utilizar a discussão dessas palavras geradoras. Por exemplo, para falar de trabalho e salário, ele poderia usar ideia de discussão sobre a valorização do trabalho, a recompensa, poderia falar sobre a finalidade do salário, sobre o horário do trabalho, o salário mínimo, o 13º salário. Um outro exemplo também para discutir essas palavras geradoras seria discutir a situação dos trabalhadores que se encontram, né? Levar aquele grupo a exigir um salário justo. Então, além de trabalhar essas palavras geradoras com os fonemas, com outras palavras, ele também pode usar para discutir, para que o grupo venha se envolver e valorizar o seu trabalho. Agora eu vou passar para o Paulo, que vai estar dando continuidade no assunto. Boa noite. Eu fiquei com a conclusão, né? Quando eu estudei um pouco sobre o Paulo Freire, né? O primeiro livro que eu li, o primeiro trabalho que eu apresentei sobre ele foi A Pedagogia do Oprimido, no primeiro período que nós estudamos, e eu não conhecia, né? E depois a professora Marcélia também trouxe bastante conteúdo sobre ele, a professora Merlin também passou um livro que eu até tenho, né? Professora Cíntia Anal. O que mais me chamou a atenção do Paulo Freire foi a acessibilidade e a disponibilidade dele até mesmo de querer alfabetizar os jovens e adultos, né? Principalmente pessoas que são do interior, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ensino e aprendizagem, e ele tinha essa vontade de ensinar, e o método que ele usava, né? Ele pegava, como os meus colegas falaram anteriormente, né? Ele pegava a realidade do aluno, do servidor, principalmente pessoas que eram braçal, e ele trazia para o seu dia a dia. Eu estava lendo uma matéria sobre ele, um artigozinho que eu estava lendo, fala de uma jovem, né, que ela tinha 6 anos, é Neide, o nome dela, e os seus pais, né, o dono é Severino e Francisca, e eles estudaram com Paulo Freire. E ela falou que tinha 6 anos de idade, e ela lembrar até hoje o método que ele ensinou, como era prazerosa a aula que o Paulo Freire aplicava, né? A Daiane falou sobre a parte das pessoas, por exemplo, pedreiro, né? Os meus pais, por exemplo, eles não sabem ler e nem escrever, eles eram da roça.
Então, a dificuldade deles entender, hoje eu até falo com eles algumas letras, eles ainda têm aquela dificuldade de aprendizagem. E aí a gente mostrando as figurinhas, a gente começa a falar e separar as sílabas e eles começam a entender. Então, isso que o Paulo Freire fez, né, trouxe esse ensino para as escolas, e até hoje a gente vê o método de ensino dele, que a gente utiliza. Por exemplo, eu tenho um primo de 6 aninhos. Eu utilizo as figuras e pego tampinha de garrafa, coloco as frases e ele vai entendendo, né? Isso que o Paulo Freire fazia. Então, realmente, ele revolucionou a educação. Eu acho que o mais interessante não é só a disponibilidade que ele tinha e o prazer de ensinar, porque eu acredito que você ensinar adultos é muito mais complicado do que você ensinar a criança. Não porque o adulto não queira aprender, mas a sua mente não tem mais aquela facilidade, o cansaço. Né? O Paulo Freire pegava essas pessoas, que a maioria era braçal, pessoas já adultas, ele trabalhava em trabalhos pesados, braçal, e a sua mente, para poder absorver o trabalho, absorver a leitura, absorver as palavras e construir isso. Né? E ele tinha essa habilidade de fazer, e as pessoas gostavam. Né? Eu acho que o mais difícil para nós que estamos nos formando, acho que é isso, futuramente pegar pessoas assim, e ele deu um exemplo que é possível sim alfabetizar, é possível sim mudar, independente da idade. É só isso que eu queria falar. Ok. O grupo fez uma excelente pesquisa, né? Aproveitou bastante os slides e aprofundou bem o tema. Acho que deu para a gente perceber como é a metodologia mesmo, né? Essas três etapas que vocês segmentaram, primeiro a investigação, depois a tematização e depois a problematização. Agora, no final, a gente compreendeu direitinho como é que isso se faz na sala de aula. Eu estava aqui pensando num exemplo, né? A gente tem os trabalhadores, vocês já devem ter visto, né? A questão dos trabalhadores nas roças de cana-de-açúcar, né? Que até hoje a gente tem isso. Né? Então, o Paulo Freire desenvolveu esse método num período onde o trabalhador no Brasil ainda tinha muito poucos direitos e era bastante explorado, inclusive, principalmente no meio rural. E para onde ele se voltava, porque, logicamente, tinha um número de pessoas muito grande analfabeto, né? Ainda não tinham sido alfabetizados. Então, a gente tinha ainda uma população maior do que a gente tem hoje de adultos analfabetos. E esses adultos eram trabalhadores. Então, por que hoje ainda tem um segmento da nossa sociedade que combate Paulo Freire? Alguns políticos falam de Paulo Freire. Por quê? Paulo Freire representava, naquela época, um pensamento de esquerda muito grande, né? Porque ele ia para o direito do trabalhador, quer dizer, ele defendia esse direito. E a metodologia foi totalmente voltada para essa conscientização do próprio adulto trabalhador. Quando ele fala em investigação, ele está dizendo o seguinte, dando um exemplo prático. Vamos supor que a gente tivesse uma sala de aula com esses adultos trabalhadores na roça de cana-de-açúcar, né? Tem um problema ali. Além de receberem pouco, o problema da insalubridade do lugar, né? Do perigo que as pessoas correm, de como elas são convocadas para trabalhar, saem nos caminhões, madrugada, enfim,
com um farnel, uma comida muito escassa, muito pouca, então, em condições subhumanas. Ainda existe no Brasil esse tipo de trabalhador, né? Infelizmente. E naquela época ainda existia muito mais essa relação, né, de patrões e empregados. Então, quando ele investigava na sala de aula, né, a primeira etapa do método, por exemplo, ele ia investigar os alunos. Então, ele tinha ali mulheres do lar, por exemplo, trabalhadores da roça, de cana, trabalhadores da construção civil, e investigar quais eram essas temáticas que surgiam do próprio aluno, né? Eu acho que o bom do método, principalmente, foi esse, porque era um método voltado para aquele aluno que estava na sala de aula. As palavras que eram retiradas, então eu poderia estudar ali, nas temáticas, a questão da cana-de-açúcar, palavra cana, né? A questão da insalubridade, então poderiam vir outras palavras relativas a também essa questão ambiental, a falta os problemas de saúde que ocasionavam esse tipo de trabalho, por exemplo. Então, eles poderiam estudar facão ou algo relativo a isso. Da dona de casa também poderiam falar sobre essa relação dentro de casa, né? Da mãe que trabalha e não vê o seu esforço reconhecido pela própria família, muitas vezes. Então, ao mesmo tempo que ele investiga, ele levanta essas temáticas que são daqueles alunos e aí ele problematiza. Ou seja, traz as questões que afetam aquelas pessoas, que fazem aquelas pessoas ficarem doentes, que fazem aquelas pessoas ficarem infelizes, sofrerem, etc. A problemática que está por trás de cada vida humana que aqueles alunos ali representam na sala de aula. Então, é todo um esforço que ele faz para que essas pessoas se alfabetizassem não só do ponto de vista de lerem palavras, escreverem palavras, mas, ao mesmo tempo, de entenderem a sua realidade. Então, quando é um método analítico, altamente analítico, porque ele não parte da coisa pequena para chegar à coisa grande, não, ele parte da coisa grande, que é a vida do sujeito, o contexto que ele está inserido para chegar até a parte menor, que é a sílaba, que ele chega à sílaba. Então, olha só o percurso que ele faz. Investiga, tematiza, cria os temas para aquelas pessoas que estão ali e problematiza, ou seja, faz com que essas pessoas questionem a própria vida. Então, surgem palavras que vocês deram um exemplo, salário, trabalho, foice, martelo, cana, terra, enfim, coisas ligadas à vida dessas pessoas. Porque a coisa mais difícil era você ter uma metodologia voltada para um adulto nessa época. Os livros tinham textinhos
ligados a coisas mais infantis, para criança. Até hoje, você alfabetizar adulto é um problema, porque você tem poucos livros para recém-alfabetizados que interessam ao adulto. Né? Livros para recém-alfabetizados, normalmente, são livros que têm figuras, poucas palavras, né? Mas, normalmente, esses livros são todos compostos para a realidade da criança, para o que ela gosta, para a mentalidade dela, que ainda é infantil. Você ter um trabalho voltado para alfabetizar o adulto foi uma coisa altamente inédita, muito louvável isso, porque, na verdade, isso não foi uma experiência única no Brasil. Foi uma experiência quer dizer, não foi a única, mas ela foi a primeira experiência, né, que gerou, inclusive, adaptações para outras realidades e até outros métodos de alfabetização se valeram dessas ideias, trouxeram para a criança também. Então, é um método que começa olhando para a realidade do sujeito, escolhendo, ele chama de palavras geradoras, né? Não chama de palavras-chave. Outros métodos vão chamar palavras-chave. É a mesma coisa, palavra geradora e palavra-chave. A palavra geradora é a palavra que vai ser estudada, que serve para olhar essa coisa maior, né? Então, hoje, por exemplo, a gente aproveita a realidade dos nossos alunos, a realidade que eles estão vivendo, os personagens, né, que fazem parte do mundo deles, da realidade deles, o que eles querem questionar também, a gente traz também para a criança nesse sentido, né? Quando a professora traz rótulos, coisas que eles usam, historinhas, escolhe os heróis, né, que eles gostam, que leem ou que veem na televisão, para estudar na sala de aula, estão fazendo algo semelhante às ideias do Paulo Freire nesse sentido de aproveitar a realidade, né? Então, foi um método revolucionário, né? Porque a ideia principal é você dar voz a quem nunca tem voz, a quem nunca teve voz no Brasil, que são as classes trabalhadoras, as classes menos favorecidas, criar um método que realmente, ao mesmo tempo, alfabetizasse, mas trouxesse essa leitura mais ampla da realidade desses sujeitos, né? Então, por isso que, politicamente, alguns políticos hoje vão contra, porque acham que isso são ideias de esquerda, não são ideias de direitos humanos mesmo, né? São ideias de igualdade para as pessoas, né? De dar às pessoas a oportunidade de viverem suas vidas com dignidade. Era isso que ele pregava, né? Uma visão política, altamente politizada, de, através da educação, você transformar essa realidade, que é a nossa realidade, né, até hoje, né, desse distanciamento, né, que existe, né, essa falta de oportunidades para quem vive uma vida mais sacrificada e uma desigualdade social muito, muito grande que a gente vem vivendo até hoje. Então, era isso que ele falava, era isso que ele falava. Então, a gente tem um método, né? A gente tem um método que, ao mesmo tempo, alfabetiza
e, ao mesmo tempo, cria consciência. Isso a gente depois veio aproveitando na educação de um modo geral, né? Todos nós, educadores, somos conscientes de que, no momento que nós alfabetizamos, nós estamos preparando esse aluno para viver numa sociedade, a gente precisa elucidar que sociedade é essa que esse aluno vive, né? Até discutir com eles as questões de consumo, as questões ambientais, do lixo, tudo isso deve ser trazido na alfabetização, da relação com os colegas. Tudo isso são motes, são motivos da gente trazer palavras para alfabetizar as crianças, dando essa consciência de vida coletiva também. Isso é também o método Paulo Freire, né? Isso também é ver como Paulo Freire, né? E o método era esse. Escolhia essas palavras a partir das temáticas ali da vida daquelas pessoas, problematizavam essas palavras. Depois, essas palavras eram decompostas em sílabas e se trabalhava a família silábica. Então, veja, você não pode fugir no método analítico só ficar lançando palavras. Essas palavras precisam ser estudadas nos seus menores elementos, e o método fazia isso direitinho. Ao invés de ele estudar as letras, irem lá para ele, já ia para a sílaba e formava as sílabas e ensinando as crianças a juntar, como na palavra povo. Vava é vivovu, papa é pipapu, ensina povo, e aí, com o V, né? E uma outra palavra que se estudava lá, formava vela, né? Juntando essas sílabas. Então, acabava sendo a forma de ensinar novas palavras através da sílaba. Né? O método é analítico, mas ele não deixa de ir lá nos menores elementos da palavra para poder ensinar outras palavras. O aluno formar essas sílabas, formarem novas palavras, compreendem? Então, na essência, eu acho que vocês tiveram uma boa visão hoje do método, né? Alguém ficou com alguma dúvida em relação, porque vocês iniciaram dizendo que ele não queria que fosse uma receita de bolo. Não é uma receita, por quê? Normalmente os métodos de palavração, eles já trazem as palavras marcadas, né, na cartilha. Nesse caso do Paulo Freire, as palavras não eram escolhidas previamente. As palavras eram escolhidas pelo professor, juntamente com os alunos, a partir da vida dessas pessoas, dos interesses deles, dos objetos que eles normalmente utilizavam, né, nessa época, e essas palavras serviam, então, para serem estudadas em sílabas, em famílias silábicas, para se formar novas palavras, mas sempre com esse intuito de conscientização. Ficou alguma dúvida como é o passo a passo desse método? Não, professora. Compreenderam a essência e por que algumas pessoas hoje, algumas pessoas que não são nem da educação, falam mal de Paulo Freire, querem tirar Paulo Freire como patrono da educação brasileira, porque, na verdade, as ideias eram bastante revolucionárias. Hoje se chama bastante de esquerdistas, né? Porque a gente estava nesse período aí vivendo uma ditadura
E Paulo Freire era um combatente disso também. Então, quem hoje defende muito essas ideias de ditadura, de você manter o patrão, os empregados, patrão lá em cima, os empregados lá embaixo, essa hierarquia, combate Paulo Freire por isso, porque as ideias são revolucionárias, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? O que que a gente defende, né? O que que a gente está defendendo na educação? A educação como essa transformação, né? A educação como transformação social, ou a educação como manutenção da sociedade, né? Era isso que ele também questionava. A educação vai manter o status quo, essa sociedade está boa, está tudo legal como está, vamos manter, fazer uma educação com um óculos cor-de-rosa, né? Ou a gente vai fazer uma educação que leve as pessoas a realmente se transformarem nessa realidade. Ok, entenderam a visão política? Parabéns para o grupo, Cleide, foi bem explicado, entendeu? Legal, né, Cleide? Pena o pessoal que chega sempre atrasado no exame, só para manter ali o nome no meu chat, né? Porque depois eles mandam o nome, mas aí perde, né, uma boa parte da aula com a explicação, porque a gente começa às 7h20 mesmo, né? Então, eu queria dizer isso para vocês, não cheguem tarde, né, na aula. Ou então, depois que eu colocar a gravação, assistam a apresentação do grupo. Foi muito bem feito, o grupo fez uma boa pesquisa, trouxe bastante elementos para a gente entender essa metodologia, e deu para a gente ver por que ele é tão combatido hoje, deu bem para a gente perceber isso, né? Vocês perceberam, né? Porque realmente a educação como prática da liberdade é revolucionária, né? Natália não compareceu à aula de hoje porque ela não está. Eu entendo. Ok. Ok, gente. Mais alguma pergunta? O grupo quer colocar mais alguma coisa? Lívia, eu não acho que eu te interrompi, né, Lívia? Você estava falando e eu passei o slide, já estava no final mesmo? Já estava no finalzinho mesmo, professora. É sempre bom a gente falar de Paulo Freire, porque são tantas ideias e, assim, continuam atuais todas essas lutas contra o analfabetismo, contra a quantidade de pessoas que são pouco esclarecidas, às vezes até entendem, né, leem um pouco, mas falta ainda muito a se percorrer, né? Muito longo para toda essa liberdade e todo mundo conseguir, de fato, exercer sua cidadania na Então, totalidade, né? é uma pedagogia mesmo para que o oprimido, né, no caso, as classes menos favorecidas, oprimidas pelas classes mais favorecidas, ganhem voz, seja conscientizado e transforme a realidade. Através da alfabetização, a gente pode muito, né? Dar voz às pessoas, né? Se você pensar bem, quem acompanha uma classe de alfabetização sabe o quanto uma criança que é alfabetizada ganha em visão da própria realidade familiar. Ela começa a perceber o que antes ela não percebia.
a criança se alfabetiza. É muito interessante isso, a gente vê isso na escola. Às vezes a criança não se deu conta que os pais estão separados. Estão vivendo em casas separadas, mas a criança vê o pai, a criança vê a mãe. Não sei. Quando ela se alfabetiza, 6, 7 anos, ela também toma consciência e essa realidade aí não é, meus pais. Ela entende a realidade. Ela tira o óculos cor-de-rosa, a lente cor-de-rosa e passa a entender uma série de coisas que estão acontecendo. É muito interessante o que a leitura proporciona para a gente. É como se a gente abrisse uma caixinha de compreensão dentro do cérebro da gente, né? Imagina fazer isso com um adulto, né? É muito interessante como alfabetizar, aprender a ler, é um exercício de abertura para todas as leituras, né? Para uma visão de mundo diferente. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então, grupo? Parabéns, fico orgulhosa do Sim, professora. trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Professora. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pelo. Professora, obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, parabéns, hein, grupo! Amo Paulo Freire. Obrigada. Parabéns, vocês arrasaram! Ok. Então, vou parar a gravação, tá bom?